Fala Enemzeira, a gente está resolvendo o Enem de 2023, primeira aplicação, caderno amarelo, e a gente vai fazer a questão de número 16, a que teve o menor percentual de acertos da prova, com apenas 9,7%. O que foi essa questão, então? Qual o problema dela? A habilidade, para começar, era de número 17, que diz o seguinte: reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Uma questão que, portanto, não precisa que a gente saiba de muitas características sobre o período literário. Então, a gente já vê aqui aparecendo o texto do Olavo Bilac, disponível em escritas.org, acesse em outubro de 2021. Aí um aluno meu viu, é Bilac, então, se é Bilac é parnasianismo, e se é parnasianismo pode até ser moda impessoal. A gente vai ver que, de fato, o parnasianismo tem como uma das características a impessoalidade, mas isso aí, para começar, não é nem um poema do parnasianismo, não é nem um texto do parnasianismo, é muito mais uma crônica de Bilac sobre a escravidão, crônica na qual, inclusive, a gente vai ver, ele se posiciona de modo pessoal, né? Sendo até que pleonástico se posiciona já de modo pessoal, então a gente tem aqui uma alternativa que de antemão eu já estou anulando, mas vamos ver o porquê na leitura, tá bom? Então a escravidão. Esses meninos que andam por aí jogando peteca não viram nunca um escravo. Esse menino de hoje em dia não conhece uma pessoa escravizada. Quando crescerem, saberão que já houve no Brasil uma raça triste. Vão saber que já houve escravidão. E que essa raça triste foi condenada à escravidão e ao desespero. E verão nos museus, deixa eu apagar aqui, e verão nos museus a coleção macabra dos troncos em que eles eram chicoteados, dos viramundos, que são as algemas, e dos bacalhaus, que são os chicotes. E terão notícia pelos museus, eles vão saber, vão ver, né? E terão notícia dos trágicos horrores de uma época maldita, filhos que eram arrancados ao seio das mães, virgens violadas em pranto, chorando, homens assados lentamente em fornos de cal, mulheres nuas recebendo na sua mísera nudez desvalida um duplo ultraje, uma dupla ofensa das chicotadas e dos olhares dos feitores bestiais. Então, só show de horrores, né? Mas a sua indignação, a dessas crianças, quando elas crescerem, e dessa população, nunca poderá ser tão grande como a daqueles que nasceram e cresceram em pleno horror. Grifei aqui porque isso é muito importante. No meio daquele horrível drama de sangue e lodo, sentido dentro do ouvido e da alma, numa arrastada e contínua canção triste, melopeia, o longo gemer da raça Marte, orquestração satânica de todos os soluços, de todas as impressões, de todos os lamentos que a tortura e a injustiça podem arrancar a gargantas humanas. Então minha leitura já mostra que o Bilac escreve não de maneira impessoal, como diz a letra A, ele não descreve de modo impessoal as consequências da exploração racial sobre as gerações futuras. Mas essa letra A tem uma coisa interessante, né? As consequências sobre as gerações futuras. Quais são as consequências sobre as gerações futuras? É o trecho que eu grifei. Repare, para entender o gabarito do INEP, você tem que pensar o seguinte: as crianças que jogam peteca, essas crianças de hoje em dia aí que estão crescendo em outro contexto, e aí a gente vai ver também que tem uma coisa aí que a alternativa B vai falar, né? Em infância privilegiada, eu acho que isso aqui é um distrator eficaz demais, tá? Porque essas crianças que jogam peteca, que não têm, portanto, uma infância difícil, mas veja, elas conhecerão a escravidão, mas de maneira teórica, vamos dizer assim. Elas verão nos museus, elas vão conhecer as notícias, as narrativas, elas vão ficar sabendo que houve escravidão. Mas, segundo o parágrafo agora, a indignação delas nunca será tão grande como a de quem viveu na época. Quem viveu, e esse daqueles aqui, não é daqueles que eram escravizados apenas, não. É daqueles da população como um todo, daqueles que cresceram no horror da escravidão, sentindo no ouvido e na alma, numa arrastada melopeia, os dramas. Então, uma coisa no primeiro parágrafo é saber na teoria, outra coisa é ter vivido, né, experienciado o que foi a escravidão. Então veja que a letra B com isso já fica uma letra que a gente poderia originalmente gostar, mas já tem alguns problemas. No texto, ele enfatiza as mazelas da escravidão ao contrapor a infância privilegiada das crianças da época. Eu até aceito isso aqui. Ele está, né, falando das crianças privilegiadas, a infância violentada das crianças escravizadas. Está muito restrito. Ele não está apenas contrapondo um modelo de infância a outro modelo de infância. Ele fala que as crianças de hoje, que têm a infância até privilegiada, eu concordo com isso, não vão entender porque não viveram a infância na época da escravidão. Então, esse daqueles aqui é importante de você perceber que não é um contraponto de um modelo de infância violentada das crianças escravizadas, tá? Então, não é só isso. É mais, a escravidão
como um todo, tá bom? Então, esse sentimento da letra B, a gente tem que perceber isso na letra B para entender porque ela está, segundo o gabarito do INEP, falsa, tá? Porque ele não está contrapondo dois modelos de infância, volto a dizer. E aí, letra C, ele enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil ao antecipar o futuro apagamento das marcas da escravidão no contexto social. Se uma coisa é viver, né, a escravidão na época e outra coisa é viver a escravidão depois, o que é que vai acontecer com a escravidão depois? Ela vai ser menos sentida, né? Ela vai ser menos interpretada como cruel. Então, a indignação dessas pessoas que vierem depois nunca poderá ser tão grande como a daquelas pessoas que nasceram e cresceram no meio do horror. Então, antecipa um futuro apagamento das marcas da escravidão. Em que sentido? Das consequências do que foi a escravidão, ela vai ter uma certa diminuição do seu potencial de abalar as pessoas. Então, antecipa um futuro apagamento das marcas da escravidão no contexto social. É uma alternativa difícil de você perceber que está sendo dito isso, tá? Não acho que a redação está a melhor de fato. Eu, originalmente, fui na letra B, reconheço até que a letra B não tem hoje a melhor, digamos assim, resposta, mas também tenho lá minhas dúvidas se a letra C é tão visível assim, até porque, já antecipo, foi a penúltima letra mais marcada, tá? Então, só depois da C tem uma apenas aí que a gente vai ver, que é a letra E, por exemplo. Antes de falar da letra D, ele imagina a reação de indiferença de seus contemporâneos com os escravizados libertos. Não, ele não está falando em escravizado que foi liberto, ele está falando muitas vezes de pessoas que nem vão ter conhecido, né, pessoas que foram escravizadas, tá? Então, ele nem imagina também uma reação de indiferença. Para mim, a pior parte é essa aqui. Não chega a ser a indiferença. Ele fala lá em cima que as pessoas vão ter notícia, vão ver nos museus, né? Saberão que já houve no Brasil esse tipo de mazela, tá? Então, não é uma indiferença, mas é uma indiferença que não... É uma reação que não é uma reação tão grande quanto a daqueles que estavam lá no contexto. Então, não vou na letra E critica a atenuação da violência contra os povos escravizados nas memórias retratadas pelos museus. Não, ele não está criticando os museus. Ele está dizendo, olha, os museus estão fazendo talvez aquilo que seja a obrigação, a função dos museus. Mas, de fato, também a letra D para mim é super interessante, porque ele fala de uma atenuação. Mas a atenuação da violência, vamos dizer assim, contra os povos, não é culpa dos museus, necessariamente, mas é porque a vivência teórica que os museus vão proporcionar não é a vivência prática que foi a da época da própria escravidão. Então, antecipa que, com o passar do tempo, as gerações vindouras não terão a mesma indignação sobre, né, o fenômeno da escravidão no Brasil. Então, antecipa um futuro apagamento, que é uma palavra forte, né, das marcas da escravidão no contexto social. Então, antecipa o futuro, digamos assim, a diminuição da indignação, né? Ele teria que fazer para mim, outro enunciado, aí, um outro texto para letra C, mas entendo aí o que é que foi dito na letra C. E me diga aqui nos comentários, eu sei que muita gente vai comentar essa questão, o que é que você achou do gabarito? De fato, gabarito muito, muito, muito complicado de a gente aqui entender. A questão que, de fato, cai naquela hipótese da TRI em que a questão é anulada, ela vale zero, né? Ela não entrega nada para a gente, de acordo com a teoria de resposta ao item. Mas vamos ver aqui a marcação letra por letra. Olha só, habilidade 17, como vocês estão vendo lá em cima, gabarito oficial letra C, verdadeira, segundo o povo, 54% letra B. Tá vendo? Então, aí 54%. E na minha resolução ao vivo aqui, no dia do Enem, eu fui de letra B também, tá? Então, 54%, o que mostra que a questão não está das melhores, né? Porque mais da metade de candidatos aí na letra B. Letra A depois com 17%, já pouco expressiva, né? De escrever de modo impessoal. Acho que muita gente pensou no parnasianismo e foi nela, pensou no Bilac e decorou. Letra D, a da atenuação com 13%, criticar a atenuação da violência, que tem algo que, né, leva a gente a pensar nela. Letra C, a verdadeira, com apenas 9,7%, tá arredondado aí para 10%, e a letra E, menos marcada, com 6%, essa questão que foi acertada por 10% do pessoal dos institutos federais e das escolas municipais, não declararam a escolarização 9,8%, colégios estaduais 9,7%, e uma das coisas mais raras que eu já vi aqui no canal, escolas particulares em último lugar com 9,7% nessa questão totalmente aí fora da curva, fora do que se espera de uma questão do Enem, tá bom? Média do Enem de 2023, primeira aplicação, 516,35. E se você não conhecia o canal,
oportunidade de você se inscrever aqui para toda semana ser notificado sobre as nossas estreias. E também, se você quiser ter acesso a um banco de vídeos exclusivos que só os membros do canal podem ver, é só você posicionar seu celular nesse QR Code aqui e virar membro do canal. Com uma pequena contribuição, você se ajuda e nos ajuda. E por falar em questão difícil, vamos ver outra questão bem difícil do Enem, uma questão lendária aqui do canal, com cerca de 7% apenas de acertos, uma das mais difíceis da história. Vamos ver aqui, portanto, que questão foi essa, né? Uma questão que envolve aí o Raul Pompeia, um autor também ali de finalzinho do século XIX, como é o caso do Bilac, só que o Bilac vai mais além até o século XX. Clica aqui que eu tô te esperando.